Fala, meus amigos contadores, contadoras, espero que estejam todos bem. Feliz 2024. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Juliano, aqui do Educa Valuation. Hoje a gente vai ter a nossa aula de custo de capital, né, o WOC e CAPM, o que é o WOC, o que é o CAPM, quando a gente realiza uma ou utiliza uma taxa ou outra, tá bom? Nós tivemos então nas últimas semanas 3 aulas de impairment, né? Nós vimos o teste de impairment de imobilizado, o teste de impairment de intangível, né? Quando tem no caso de ágio, e também nós falamos do teste de impairment de investimento, quando uma empresa A tem participação numa empresa B, né? Hoje a gente vai ter essa aula de custo de capital, como construir, né, uma taxa de desconto apropriada para que a gente consiga descontar esse fluxo de caixa projetado, né, de acordo com cada ativo, tá, pessoal, cada empresa e tudo mais. Então aqui a gente vai passar por todas as estruturas, tanto da WOC, tanto da CAPM, como calcular um beta, quais são os riscos diversificáveis, não diversificáveis, tá? Entender um pouco a alavancagem de um beta, a desalavancagem do beta, quando a gente colhe amostras, né, ou empresas comparáveis do segmento, né, da companhia, para que a gente consiga identificar ali os betas, desalavancar, eliminar esse risco financeiro de mercado, né, dessa empresa e alavancar com risco financeiro da própria empresa, tá bom? Hoje aqui a gente vai na prática fazer todo esse cálculo e entender como que é, né, o beta, a covariância em relação ao mercado, tá? Pessoal, antes de mais nada, curte aqui o canal, se inscrevam, compartilhe com seus amigos, colegas aí de trabalho, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Esse é um canal aqui gratuito com conteúdos assim, que eu confesso que eu nunca vi algo parecido, tá? Então, aqui o nosso propósito é multiplicar conhecimento e aqui vocês terão acesso a todo, toda a metodologia, né, de avaliação, né, de ativos e empresas a valor justo, tá? Tá bom, pessoal? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliano, mestrando em Estatística, contador, controller, especialista em FRS, que são as normas internacionais contábeis, e também especialista em avaliação econômica financeira de empresas. Atuei mais de 15 anos, né, em grandes empresas, com destaque no setor do agronegócio, e também tive uma passagem em consultoria Big Four, né? Foi ali que eu tive a oportunidade, pessoal, de entender, né, analisar e avaliar grandes empresas em diversos segmentos, né, e para diversos objetivos também, né. Foram avaliações para atendimento das normas contábeis, foram avaliações para a estratégia da companhia, de compra e venda de companhia e tudo mais, tá bom? Então, nesse período também, eu pude perceber a carência que é, né, esse assunto. Eu percebi que muitos colegas profissionais ou muitos executivos que estão nas cadeiras de tomada de decisão não sabia, né, com profundidade, né, como fazer valuation, porque as pessoas acreditam que valuation é ir lá e fazer um fluxo de caixa projetado de 5 anos, calcula a perpetuidade, pega uma taxa de desconto e traz o valor presente. E não é, né, pessoal? Não é simples assim. Né? É um pouco disso, mas exige que o avaliador, que o profissional especialista que está fazendo esse trabalho, ele se aprofunda mais, né, o entendimento da empresa, em metodologias, né, e que consiga realmente determinar o valor justo, né, ou o valor próximo, né, daquele ativo ou daquela empresa, tá bom? Pessoal, também sou sócio da Asset Valuation, é uma consultoria especialista aí em avaliação econômica financeira, tá bom? A gente faz todos esses trabalhos aí também para atendimento das normas contábeis para as empresas, as grandes empresas que estão listadas na bolsa ou não, ou pequenas também. Vocês aí que são contadores, donos de escritórios de contabilidade, se quiserem fazer parceria com a gente, né, com a Asset Valuation, pode entrar em contato comigo que a gente faz parceria para que vocês consigam oferecer esses trabalhos, tá, para seus clientes, tá bom, pessoal? E anfitrião aqui do canal Educa Valuation, né, onde nós destravamos e multiplicamos conhecimento, tá bom, pessoal? Então é compartilhar com vocês realmente como funciona na prática tudo isso. Então, como eu disse, como executivo em avaliação econômica financeira, né, liderei grandes projetos
de avaliação de empresas em processo de fusões e aquisições, né, que é o famoso M&A, quando uma empresa quer adquirir outra, né. Reestruturação societária, CVM, as regras CVM, FIP, FIA, são os fundos de investimentos, né, eles precisam marcar a mercado, né, a norma da CVM que está ali monitorando todos os fundos, junto com a Ambima, eles determinam que esses fundos sejam marcados a mercado, né, valor econômico, valor justo de seus ativos e seus investimentos. Então tem um fundo de investimento que investe em 10 empresas, por exemplo, né, no caso de FIP e tudo mais. O FI, os fundos imobiliários, fundos de galpões logísticos, shoppings e tudo mais. Esses também precisam ser marcados a mercado. Veja, pessoal, quantas oportunidades tem no mercado. Então é só realmente se especializar, né, estudar um pouco mais sobre isso e tem muitas oportunidades para que vocês ofereçam um serviço de qualidade, tá bom? E também em avaliação de ativos a valor justo para fins contábeis CPCs, como eu disse, né? Tem o CPC1 que nós já vimos, 3 aulas de teste de permit, tem o CPC4 que são dos intangíveis, marca, relacionamento com clientes, software, não compete e tudo mais. A gente utiliza mais essas avaliações mais no caso para atendimento do CPC15, que é o Business Combination, né, ou combinação de negócio, quando uma empresa adquire a outra, precisa avaliar esses ativos e passivos adquiridos na transação e avaliar valor justo, então a gente utiliza mais nesse tipo de atividade. Temos também o CPC10, que eu vou trazer conteúdos aqui bons, né, com modelos estocásticos, Black-Scholes, Monte Carlo, para que a gente avalie essas opções de ações, né, a valor justo também para as empresas. Isso é uma tendência, está em crescimento, pessoal. Muitas empresas estão fazendo isso, né? As empresas, principalmente as startups, elas acabam que contratando executivos, né, profissionais de alto escalão, e acaba que não tendo, né, essa geração de caixa no início, né? Então não consegue pagar um salário, talvez de um executivo que está numa grande empresa, 50, 70 mil mensal, mais bônus e tudo mais. Então o que ela faz? Ela vai e oferece esse pacote de stock option, né, de opções de compra de ações futuras, né, um contrato. Então o executivo vem, alavanca a empresa cresce e ele também ganha. E aí como avalia isso? A gente utiliza de modelos estocásticos, tá? Que é Black-Scholes, Monte Carlo, para que a gente determine o valor justo, né, dessas opções de ações, tá bom? Temos também ativo biológico, CPC29, que a gente vai falar aqui uma aula sobre avaliação de soja, milho, cana, eucalipto, pinos, banana. A gente vai falar de... Vamos ver se eu consigo trazer de tilápia, tá? Vamos trazer de café, pecuária, né, bovino, a gente vai trazer também, suíno. Então assim, pessoal, existem, nossa, infinitas oportunidades também só dentro do CPC 29, de ativo biológico, tá? Então a gente vai estar tendo uma aula específica disso daí, tá? Temos propriedade para investimento também e temos o IR32, né, que é o IR diferido, ou tributo sobre o lucro, né, que a gente também vai passar um pouco com vocês, tá bom, pessoal? Então, bora, sem mais delongas, vamos lá então para a nossa aula, começando aqui a aula de custo de capital. Custo de capital, pessoal, ou custo de oportunidade, né, ou taxa mínima de atratividade, que é a TMA, é o retorno que o investidor pode obter em investimentos alternativos e de igual risco, pessoal. Isso é importante, ó, de igual risco. Eu não posso avaliar uma empresa madura, com 10 anos de existência, com uma startup. Né? Riscos são diferentes. Uma startup acabou de começar, ou talvez ela vai começar a dar lucro daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Olha o risco disso daí. Você bota seu dinheiro nesse negócio? Eu até boto, mas o meu retorno, né, a minha expectativa de retorno é bem maior do que entrar e investir em outras empresas, né, já maduras, já operacionalmente viável, gerando resultado e tudo mais. Então, precisa, como avaliador, como especialista, precisa entender, né, a maturidade desse ativo dessa empresa, precisa entender qual que é a fase de desenvolvimento que está, né, essa empresa. Então, o custo de oportunidade é isso, de igual risco, tá? Então, o que a gente tem, então, como usual? A gente utiliza a WOC, né? A WOC nada mais é que a taxa de desconto ponderada, né, de capital, que ela é basicamente o CAE,
que é o CAPM, ou custo próprio, né, vezes ou mais a outra taxa, que é o capital de terceiros. Nada mais é que o custo da dívida. Né? Então, a gente vai ter aqui exemplos no Excel depois. A empresa vai, toma a dívida no mercado, né, e ela tem os juros lá de contratos com os bancos, e isso é a parte, né, do custo de capital de terceiro. Geralmente, o custo de capital de terceiro, pessoal, é mais barato que o custo de capital próprio. Veja, primeiro que você tem o famoso tax shield, né, os 34% de isenção, né, que você não tributa o seu resultado financeiro. Então, normalmente tem até, eu posso até pensar em trazer numa futura aula, né, a estrutura ótima de capital, que vocês observam que quanto mais a empresa alavanca, né, até um determinado ponto, o custo de capital diminui, né, a WACC vai ficando menor. Mas a partir de um certo momento, a WACC volta a crescer. Então, a gente busca sempre esse equilíbrio, né, esse melhor custo de capital, ou o capital ideal para a empresa, tá bom? Então, a WACC é essa ponderação entre o capital próprio, que é o CAE, tá? Essa primeira equação, mais o capital de terceiro, né? E aí com o seu risco financeiro embutido, tá? A fórmula então do CAPM, que é o CAE, né? O capital próprio, é o risco, o RF, que é o risk free, mais o beta, vezes risco de mercado menos risk free, né? Essa é uma equação muito simples, mas a gente sabe que tem outros componentes, né, como risco específico, size premium e tudo mais, que a gente vai falar de cada um, né, na nossa aula prática aqui no Excel. Então, o custo de capital próprio é o retorno mínimo exigido pelos investidores para adquirirem ações de uma empresa, né, ou de um retorno esperado de um ativo. Essa taxa de atratividade usada para descontar os fluxos de caixas previstos de um investimento, né, e é formada pela expressão básica de cálculo do modelo CAPM. É o que nós vimos lá. Então, a WACC, ela nada mais é que a ponderação do CAE, né, que é o CAPM aqui que nós estamos vendo, mais essa ponderação de custo de capital de terceiros, tá? Porque uma empresa, né, pessoal, ela é formada, né? A origem do dinheiro, ela vem ou é de acionista ou é de mercado, né? A origem. Então, com base nisso, a gente pondera essa origem de capital com esses riscos também, uma taxa esperada para aquele determinado investimento, né? O retorno esperado daquele ativo, tá? Então, o CAE é o que nós vimos ali, é taxa risk-free, que é representado pelo RF, mais o prêmio de risco de mercado, mais o risco da empresa em relação ao mercado, né? Então, a gente tem a taxa livre de risco com prêmio de risco, risco sistêmico e risco operacional. A gente vai falar individualmente de cada um, como a gente identifica esses riscos, elimina esses riscos, o que é diversificável, o que não é diversificável, tá? E também o beta. O que é o beta, pessoal? O beta, o coeficiente beta, ele é representado pela letra B, né? Ele é um medidor de risco de empresa em relação ao risco sistemático, que é não diversificável. Veja, o risco sistemático, ele é não diversificável de mercado, você não consegue diversificar ele, né? Então, ele permite que se relacione dentro do modelo de precificação de ativos. O beta nada mais é, pessoal, que a covariância, né, dividido pela variância. Então, o que é a covariância? A covariância nada mais é que uma medida de dispersão, né? Ela é a raiz quadrada do desvio padrão. E o desvio padrão a gente sabe que nada mais é que é o quanto, né, eu tenho de desvio em relação àquela média, a amostra, né? É o quanto está disperso da minha média. Né? Então, a covariância nada mais é que a raiz quadrada, por simplificação, tá? Então, a gente assume a covariância como uma interpretação mais usual. Então, se tem uma variância positiva, uma variância negativa, tá? E mais um ou menos um, onde ele está covariando, não se eles têm alguma relação, ou quantos dispersos eles estão em torno daquela amostra, né?
O beta, quando ele é igual a 1, ele é neutro, ele reage como mercado, então sempre olhando o mercado, tá? Então se eu tenho uma empresa A, eu quero identificar qual é esse risco, né, essa relação com o mercado, e então a gente faz esse cálculo entendendo se o beta é 1, né, é que ele reage igual ao mercado. Se o mercado sobe 1, ele sobe 1 também. Se o mercado desce 1, ele desce 1 também. Né? O beta maior que 1 é alto risco, risco acima da média de mercado. E o beta menor que 1 é baixo, risco abaixo da média de mercado. Risco diversificável sistêmico, aquilo que nós falamos, né? Então o que é o risco diversificável, né? Ou o risco não sistemático? Ele é explicado pelas variáveis específicas de risco da empresa, né? Alavancagem, liquidez, margem, estrutura de custo, né? Isso a gente consegue diversificar. Existem estratégias aí, né, que a gente consegue eliminar esse risco, né? Então está na mão da empresa e ela consegue diversificar isso para que diminua esses riscos, né? E tem os riscos não diversificáveis, o sistêmico, né, ou sistemático. Ele é explicado pelas condições de mercado, juros, economia e tudo mais. Então assim, não está no poder ou no controle da companhia, né? Dívida beta, o risco de uma empresa pode ser classificado em 2 grandes grupos, risco econômico e risco financeiro. O que é o risco econômico? É aquilo que reflete o risco do negócio da empresa, risco dos ativos, determinado principalmente pela concorrência, né, dependência tecnológica, estrutura dos custos, alavancagem operacional, né. Então esse é o risco operacional da empresa. E o financeiro, que retrata o risco do endividamento, né, a capacidade financeira da empresa em saldar corretamente os seus compromissos com terceiros. Quanto maior a alavancagem financeira, mais elevado se apresenta o risco de não pagamento, né, no extremo. Né, uma empresa totalmente financiada por recursos próprios não apresenta risco financeiro corrente, apenas em risco econômico. Né. Ao calcular o beta da empresa, apura-se o risco total da empresa. É aquilo que a gente está falando. Né. O risco econômico e o financeiro é conhecido como beta alavancado. Né. O que é o beta alavancado? É onde a gente tem o risco total, o risco econômico e o risco financeiro. Então, quando a gente desalavanca um beta, a gente está tirando o quê? Né? A gente está tirando o risco financeiro, né, desse beta. Então, que é o beta desalavancado, que é somente o risco econômico. Né? O alavancado é econômico e financeiro, e o desalavancado é só econômico. A gente elimina esse risco financeiro. Tá? Aqui é a fórmula que a gente observa aqui no beta, né? O BL é o beta leverage, que é o beta alavancado, né? Então ele é igual o unleveraged, que é o beta desalavancado, vezes o mais a relação direct, vezes o menos o T, que é o tax shield, né? O imposto de renda, os 34%. Então é a parcela que gera o risco financeiro, tá vendo? Ó? O menos T. Ó. É a parcela que gera o risco financeiro. E aí, e o beta alavancado? Aí nós multiplicamos, né, para ter o alavancado. O desalavancado a gente divide. A equação é a mesma. Um multiplica, o outro divide. Tá? Então, pessoal, vamos lá na prática, vamos no Excel, vamos entender como calcula a WOC, a CPM. Eu acho que aqui tem 2 pontos importantes, pessoal. Um é quando eu utilizo a WOC e quando eu utilizo o CAPM. Vai depender muito do seu fluxo de caixa, tá? Então, assim, se o seu fluxo de caixa, você não está projetando a sua dívida, o pagamento daquela sua dívida, né? Então, e você está ajustando lá no não operacional, você utiliza a taxa de desconto WOC, tá? E, mas Juliano, eu estou projetando aqui o pagamento, né, amortização, juros do endividamento e tudo mais. Então você tem que utilizar o CAPM, né, porque implicitamente o KD, que a gente chama, né, o custo de capital de terceiro, já está embutido lá no fluxo, né? Então você não pode embutir. Então tem que conversar, pessoal. Fluxo sem projeção financeira, taxa de desconto tem que ser a WOC. Fluxo com a projeção financeira, né, tem que ser o CAPM, tá? Não pode atribuir aí uma ponderação, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá no nosso Excel e a gente vê na prática aí como que funciona isso daí.
Então aqui, pessoal, vamos voltar aqui então agora na prática, como calcula a taxa de desconto, né? Então, aqui a gente tem a nossa capa, né, do Educa Valuation. É super importante que vocês, quando forem construir, que vocês tenham aí uma legenda de color code, tá? Até por questões de organização da planilha. Essa perfumaria, pessoal, é chata, mas é super importante, tá? Acho que dá mais credibilidade pro trabalho de vocês, se vocês trabalharem de uma forma organizada, tá bom? Então, a WOC, pessoal, comparable. Primeira coisa que a gente faz, vamos calcular uma taxa de desconto e tudo mais, é claro, tem que fazer várias análises, né, e coletar várias premissas, né, de mercado. Então aqui eu trago, aqui é para a gente calcular o beta desalavancado, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui 5 empresas, empresas A, B, C, D e E, são empresas comparáveis à nossa avaliação aqui no caso, né, a gente está avaliando um ativo, uma empresa, então eu identifiquei as 5 empresas, empresa A, B, C, D e E. Acho que pode ser mais amostras, pessoal, até umas 10 amostras é suficiente, tá? Desde que realmente sejam idênticas ou que atuem no mesmo setor, no mesmo segmento que a empresa que está sendo avaliada, tá? Então, o beta alavancado dessas empresas apresentam esses resultados, tá? Aqui tem o custo, a dívida total, 520, 500, 460, 600, e o equity de cada empresa, tá, pessoal? Então, o primeiro exercício aqui a gente vai entender qual é essa relação de equity deles, né? Então, nada mais é que dívida dividido por equity, tá, pessoal? Então, a gente já tem aqui dívida com equity. A gente tem o tax shield, né, o famoso tax rate, o nosso imposto de renda aqui, contribuição social, e a gente já vai fazer o cálculo do beta desalavancado, um leverage. Então a gente simplesmente igual, a gente vai desalavancar um beta que está alavancado, né? Então igual beta, e se a gente vai desalavancar, a gente vai dividir, né, pessoal? Nós vimos isso lá, 1 mais 1 menos imposto de renda, fecha, vezes a relação de direct, fecha, fecha. Vamos ver se está tudo bonitinho, é isso aí. Aí a gente já tem o beta desalavancado dessas empresas, pessoal. O que, que nós fizemos aqui? Nós vimos lá que o beta alavancado, ele apresenta o risco econômico e o risco financeiro, certo? Quando a gente vem e desalavanca ele, olha as fórmulas, pessoal, a gente está tirando o quê? Esse risco financeiro, tá? A gente tira o risco financeiro. Digamos que a empresa A seja a Ambev, ou a empresa B, a Heineken, tem que ser empresas comparáveis. Então veja, cada um tem a sua estrutura de capital, né? Então a gente vai eliminar esse risco financeiro de mercado dessas empresas comparáveis. E aí a gente vai alavancar com o nosso risco financeiro, o risco da empresa. Né? A empresa tem uma relação de dívida e a gente vai ver isso daí na prática, tá? Aqui alguns cálculos, a gente vai então pegar a média. Vamos tirar aqui a média, só para a gente ter umas análises aqui. Vamos pegar a mediana. A gente realmente, às vezes, utiliza a mediana. E a gente vai utilizar também o primeiro quartil, o terceiro quartil, só para percentil. Só para ter como uma análise, pessoal, entender quanto disperso ou como que está essas amostragens nossa aqui. Ponto e vírgula, primeiro quartil é 25, né, pessoal? O que, que é o quartil? Quartil nada mais é que dividido em 4 partes, né? Então a gente utiliza 25, 50 e 75, que é o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. O primeiro quartil, o que, que ele está querendo dizer aqui pra gente, ó, esse 0,75? Ele está querendo dizer que 25%, né, dessas amostras são menores ou iguais a 0,75, tá? E vamos pegar o terceiro quartil. Então, o terceiro, deixa eu copiar aqui, a gente só muda o 0,75, pessoal, é simples essa fórmula. Vim aqui, 0,75. O que está querendo dizer? Ele está querendo dizer que 75% dos valores são menores ou iguais a 0,83. Olha lá, não é verdade, ó?
só tem um, que é o 0,91. Tá? Então ele está dizendo que 75. E o segundo quartil, pessoal, a mediana é o segundo quartil, vocês concordam? A mediana é o segundo quartil. Né? Se a gente pegar aqui, ó quem é ali, tá vendo? Que é igual, ó, mediana e terceira, tá vendo? Eu alterei aqui, ó, 0,50, vou voltar a 0,75. Então a mediana não mais é que ela é um pouco diferente da média, né? Ele está falando que 50% das amostras são menores ou iguais a 0,81. Né? Ou seja, é o segundo quartil, tá, pessoal? Então eu sempre trabalho com esses 4 resultados aqui. Eu vou colar a fórmula aqui, porque a apresentação é outra. Olha aí. E aqui também. Ctrl Alt V. Tá aqui. Então, a média do beta desalavancado de mercado é 0,61. É esse beta aí que nós vamos utilizar no nosso cálculo, tá? Então a WOC já está aqui, já está dado que a gente já tem a relação direct que está vindo lá né, das informações contábeis, né? Aí a gente então tem 83,2% de dívida, né, em relação ao seu equity, né, dívida, todo capital de terceiro, né, bancos e instituições financeiras e tudo mais. O equity é o PL, né, o quanto os acionistas aportaram, tá bom? Então tem essa relação direct. O imposto de renda a gente está assumindo 34%. Custo da dívida é uma premissa também, pessoal, 15,05, tá? De custo da dívida. E aqui a gente vem então, ó, e vamos linkar o beta unleveraged com esse beta que nós calculamos aqui de mercado, ó, 0,61. Vamos utilizar o beta mediano aqui, 0,61, tá bom? Então, como que fica então agora a nossa taxa de desconto? Lembra que nós falamos lá sobre a estrutura dessa taxa de desconto? A estrutura está aqui, ó. Risk-free mais beta vezes o prêmio de mercado, mais prêmio de risco do país, Country Risk Premium, prêmio de tamanho ou size premium, né, que a gente tem aqui uma definição de small, medium e large companies, né? Então, de acordo com esses tamanhos, a gente atribui. Quanto maior a empresa, menor o risco, né? E quanto menor a empresa, maior é o seu risco. E, por fim, a gente tem aqui o risco específico. Isso é mais do avaliador, tá, pessoal? Então, ele representa na mais... Quando o beta, ele não é capturado, né? Ou o tamanho de empresa. Então, normalmente você avalia uma startup e é aqui que você atribui um risco específico para aquele negócio, né? Então é um negócio ainda duvidoso, ou é um negócio de mercado realmente complicado, ou se houver algumas mudanças no cenário econômico pode prejudicar, né, a rentabilidade daquele investimento e tudo mais, então a gente atribui aí um risco específico. Essas informações, pessoal, normalmente são coletadas no mercado americano, porque você pega a bolsa americana, você tem, nossa, infinitas empresas lá, né? A amostra, a quantidade, a qualidade de amostra, né, americana, na bolsa de valores americanas, ela é mais representativa do que a nossa aqui, né? A nossa você vê uma discrepância muito grande, né? E você vê que Vale, Petrobras são as principais empresas ali na bolsa, né? Que comanda ali o volume de transação. Então, que acaba que então, a gente coleta essas premissas de mercado, de prêmio de risco, taxa livre de risco, por exemplo, ó, aqui, até deixei umas anotações, é o retorno do título público norte-americano de 20 anos. Tá? Outro ponto importante, pessoal, quando a gente vai construir uma taxa de desconto, a gente não pode considerar, por exemplo, inflação de curto prazo, inflação do ano de 2024. Não, porque veja, tem uma projeção de 5 anos, tem uma perpetuidade por trás disso daí, né, a longo prazo. Então a gente utiliza todas essas premissas de desconto, de risco e de taxa, tudo de longo prazo, tá? Tudo de longo prazo. Nada de curto prazo. Agora, há exceções. Por exemplo, utilizado mais em concessões de energia, tá? Ou rodovias e tudo mais, onde a vida útil daquele projeto ela é definida, né? Ele não é que nem uma empresa 5 anos mais perpetua isso daí. Ela, sei lá, ela é uma concessão que vai vencer em 2040, 2050, 2060. Então ela tem 20, 30, 40 anos ainda de existência. Então calcula-se uma taxa anual para cada ano. É muito comum isso, tá, pessoal? Principalmente
em concessão, porque ela se alavanca muito no início para construir aquele projeto, depois ela vem desalavancando ao longo do tempo. Então, você vê uma curva, né, na taxa de desconto. E aí sim, nesse caso, quando você constrói o rolling walk, que a gente chama, né, o rolling, você utiliza premissas de curto prazo no primeiro ano e no segundo e no terceiro. A partir do quarto ou quinto ano fica tudo igual para o final. A única coisa que vai mudar é essa alavancagem da companhia, né? Conforme ela vai amortizando essa sua dívida, ela vai mudando esse risco financeiro que nós vimos lá tanto no beta, tá? Quanto aqui no capital próprio, né? E no capital de terceiro, tá? Que é o WOC, nada mais é que a ponderação, tá bom? Então tem esses pontinhos aí para a gente considerar. Então o beta realavancado, ó, veja o que eu falei, ó. Então a gente pega o beta desalavancado do 0,61, né, que é o mediano lá das empresas comparáveis, a gente multiplica por 1 mais, né, a gente elimina o imposto de renda, 34%, né, da relação do direct. Né? É simples assim, pessoal. Então a gente chega aqui num custo do equity, ou CAPM, ou CAE, tá? Nominal, pessoal, nominal e americano, tá? Por quê? Porque essas premissas, ó, taxa livre de risco, é americano, ó, Treasury USA, é de 20 anos. Ó, beta, tá vendo? Então, essas premissas são americanas, ó, 15,56. Meu fluxo não é em dólar, meu fluxo é em real. Então a gente tem que trazer essa taxa para real. Então ela é uma taxa ainda nominal, né, americana. Então a gente vai ter que considerar aqui o diferencial de inflação. Então eu fui lá no site da Statista, tem outros sites, pessoal, Investing, tem outros aí, Yahoo Finance, tem diversos sites que vocês podem consultar isso, tá? Peguei a inflação de longo prazo, né? 2,1%. E a inflação brasileira de longo prazo, 3,5%. A gente sabe que é difícil, né? Mas essa é a inflação de longo prazo. E a gente precisa o que então? Considerar, né, esse diferencial de inflação que a gente chama, né? Então a gente sai de uma taxa nominal americana de 15,56 para uma taxa nominal brasileira agora. Agora sim, né? Meu fluxo está em reais, e aí a gente tem uma taxa, né, um CAE ou um CAPM nominal em reais. A gente atribui agora a estrutura de capital de terceiro, que é o custo da dívida, que nós vimos lá, 15,05, e a gente vai então tirar esse tax shield ou essa alíquota do imposto de renda, né, que a gente acaba que não tributando isso, né? Então tem um benefício fiscal aqui, que é o famoso tax shield de 34. Então, uma taxa de 15,05 do custo da dívida vai para 9,93. Está entendendo, pessoal? Porque o custo da dívida de terceiro é menor que o custo de capital próprio, né? Então, até determinado ponto, que a gente vai ter uma aula específica sobre estrutura de capital, a gente busca a alavancagem ideal. Qual é essa alavancagem ideal? Quanto mais dívida eu tomo, né, onde eu não vou prejudicar o andamento operacional da empresa, quanto mais dívida eu tomo, ou menos capital próprio, tá, e mais de terceiro, eu tenho essa estrutura ideal de capital, que vocês veem um gráfico bonitinho, né, onde o valor, né, o valuation desse investimento, até determinado ponto, ele busca, né, o máximo retorno possível. A gente vai ter uma aula para a gente explicar certinho tudo isso daí. Então, a gente chega aqui num custo capital terceiro, nominal, né, em KD. Aqui já está tudo em reais, então a gente já tem o KD aqui de 9,93. Qual é a relação? Então eu tenho 45% do meu capital são dívidas, né, ou seja, 45% são de origem de terceiro e 55% são de origem próprio, né? Então, aqui eu tenho a WOC nominal e a WOC real. O que é a WOC nominal, pessoal? O WOC que nós falamos, é a ponderação, né? Então, a gente tem ali, ó, o CAE vezes os 54%, mais o KD, 9,93 vezes os 45%. Então, é a média ponderada de capital. Então, a gente chega a uma taxa nominal em reais, tá, de 13,21. E a gente agora tira o efeito inflacionário, né? A gente chega numa WOC real, né?
É muito importante também, pessoal, quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, né, a sua projeção financeira, você tem que entender se aquilo é nominal ou real, né? O nominal leva em consideração a inflação. O real não leva em consideração a inflação, não tem nenhuma premissa, né, de inflação no modelo, né? Então, se o fluxo é nominal, você usa uma taxa nominal. Se o fluxo é real, você utiliza uma taxa real. Tá bom, pessoal? Sempre tem que conversar, tá, pessoal? Isso aí são algumas particularidades de avaliação que você tem que entender para que você consiga realmente fazer da forma correta, tá bom? Bom, então essa aqui é a estrutura da WOC. O que mais temos aqui? Temos aqui algumas análises de sensibilidades, pessoal. Eu gosto muito de fazer essas análises de sensibilidade, tá? Deixa eu pegar aqui o Pretext Code, aqui é o STEP. Deixa eu pegar o Pretext, aqui é o 1505. Deixa eu alimentar aqui. 1505. O Pretext Change. Aqui eu vou pegar isso aqui. Aqui são só os inputs, pessoal, para a gente construir essa análise. E aqui eu vou igual 1 menos, eu vou fazer esse carinha aqui, porque é a mesma coisa, é isso aí. Só vou eliminar a fórmula aqui. Qual que é o custo do equity aqui em cima? Em reais, depois da inflação. Deixa eu só linkar aqui. Que boa. Aqui eu vou por 5, ou é muito? 5 é muito. 2%. Aqui eu vou de 5%, aumentando. Isso aí. Então aqui é só pra gente ter umas premissas. Tá. Vamos fazer lá. Que a gente vai linkar com a taxa de desconto. C34, que é o 13 e 21. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma tabela de dados. A gente vem em dados, teste de hipótese, tabelas de dados. Célula de entrada na linha. Quem é a linha, pessoal? Né, o custo do equity. Então vamos lá. É esse cara aqui. Quem é a coluna, pessoal? A coluna a gente viu que é esse carinha aqui, né? Ó. É o equity, 54%. Vamos ver como ficou lá. Isso aí, 13,2. O que a gente vê, pessoal? Então, se o meu custo de equity subir, minha WOC também sobe, tá? Então, é uma análise aqui, uma tabela de dados para vocês entenderem. Se o meu custo de capital cair, né, minha WOC também cai. E aqui está a alavancagem, ó. Quanto mais alavancado ou menos alavancado, né, tem uma movimentação também na WOC. Vamos fazer, aqui já está linkado, é a mesma coisa, ó. Não, acho que não está linkado ainda não. Deixa eu zerar tudo isso aqui. Aqui eu preciso atribuir isso aqui. Acho que estava... Bom, aqui eu vou botar 2. Aqui eu vou botar 5. Só para ver, isso aí. Aqui já está o C34. Então vem dados, teste de hipótese, tabela de dados, linha, pessoal. Quem é o linha? É o Pretext, né? Então vamos lá no Pretext. Pretext é antes do imposto, é o 1505. E a linha de coluna é a minha alavancagem aqui, ó, 45%. Como ficou aqui aí? Mesma coisa, tá vendo? O ponto central, ó, é igual, né? Porque é 13 e 20 lá. Então, para 45% de dívida, né, na estrutura de capital, com um custo de 15,05, você tem uma ORC de 13,2. E aqui você analisa, né, algumas distorções e tudo mais, e você consegue entender qual que é a variação da sua ORC. Pessoal, para quem quiser essa planilha, deixa o comentário aí na aula, né, curta aí, ajuda o canal, se inscreva para vocês não perderem a próxima aula, porque aqui é só conteúdo de primeira mesmo. Se vocês querem, se você quiser a planilha, eu te envio, tá? Deixa aí seu comentário com o seu e-mail,
que eu encaminho para você depois, tá, pessoal? Com todas essas fórmulas aqui, com todo esse material, tá bom? Bom, basicamente, pessoal, a taxa de desconto é essa, tá? O que a gente vai fazer agora aqui, um exercício bem interessante, é entender o comportamento do beta, né? Veja que aqui, como funciona, né, o beta, quando a gente fala em beta, qual é a origem, como que faz o cálculo e tudo mais. Bom, aqui basicamente, então, eu peguei o IBOV, que aqui eu peguei o IBOV, que é mercado, né? O índice do IBOV é o mercado. Você pode pegar outros índices, como Nasdaq e tudo mais, outras bolsas de valores, né? E aqui é a Petrobras. Então veja, eu tenho aqui os últimos 6 anos, né? E o fechamento de cada um, do IBOV e da Petrobras. Então qual é, né, o beta da Petrobras, né? E como a gente calcula? É simples, pessoal. Ó, primeiro a gente vai ter que ver o quanto volátil está isso aqui. A gente vai fazer esse cálculo para os dois. Então veja, essa mudança, ó, a Petrobras, ela de 18 para 19, ela subiu 36%, depois caiu 6%, depois subiu 23%, 46% e agora subiu 94%. Né? Esse de 23 eu peguei aí no último dia, eu acho que foi 28, não foi nem dia 29, tá? E a bolsa também, ó. Veja então, quando a bolsa sobe, a Petrobras também sobe, ó, né? Vamos ver se há alguma relação, vamos ver, vamos entender como que faz isso daí, tá? Então, como a gente calcula o beta, pessoal? Nós falamos que o beta nada mais é que a covariação dividido pela variação, né? A covariação da empresa pelo mercado, né? Então é igual covariação, né, covariação S, que é a covariação da amostra, né, de quem, pessoal? É da Petro, né, ponto e vírgula, com do IBOV, dividido pela variação, né, amostral, né, de IBOV, pessoal. Olha o beta, pessoal, da Petrobras, 1,072. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que quando o IBOV sobe 1%, a Petrobras sobe 1,072. Ou vice-versa. Quando o IBOV desce 1%. Então essa é uma medida de risco, pessoal. Tá? Isso é uma medida de risco. A gente também pode fazer o quê? Pode aplicar aqui um gráfico de dispersão. Ó. Inserir gráficos recomendável. Eu vou em todos os gráficos, eu vou pegar aqui, cadê o dispersão, tá? Esse primeiro é o mesmo, bonitão aqui. Pronto. Aqui a gente vai aplicar aqui. Vamos aplicar aqui no design do gráfico. Vamos colocar aqui uma linha de tendência, né? Linear. E vamos colocar aqui o quê? Formatar linha de tendência. Vamos colocar aqui, exibir equação no gráfico, definir interseção, exibir R ao quadrado também, linear, exponencial, potência, média móvel, não, linear mesmo. Isso aí. Tá? Aqui tá o gráfico, deixa eu ver se a gente tem que puxar esse. Eu acho que é esse aqui. É isso aí. Agora bateu. Tá vendo aqui, ó? Y é igual a 1,0719x. Olha aqui. Quem é o beta? Né? Então, você pode fazer das duas formas, tá? Ou um ou outro, ó. Ou você puxa o gráfico de dispersão aqui. Deixa eu apagar esse carinha aqui.
Tô sem mouse, é ruim. Aqui. Um ou outro, pessoal. Você pode fazer na mão, tá? Sugiro que faça das duas formas, tá? Com variação de mercado da empresa pelo mercado, dividido pela variação, né, do IBOV de mercado. Ou você pode puxar simplesmente um gráfico. Tem uma terceira forma também, pessoal, que você vê em dados, né, dados, análise de dados, onde ele vai dar toda análise descritiva, estatística, média, mediana, vai puxar. Se a sua amostragem for grande, ó, você tem aqui a covariação, a estatística descritiva, que vai dar toda a informação, os quartis, percentis, média, mediana e tudo mais, tá bom, pessoal? Pessoal, é isso de hoje, tá? A minha ideia foi trazer esse conteúdo para que vocês realmente entendam o que é WOC, o que é CAPM, quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro, como eu calculo, eu identifico ali, né, as premissas de risco de uma empresa ou de um ativo. Veja que para cada ativo, para cada empresa tem os seus riscos, e aí a gente olha um pouco para o mercado para entender o segmento, qual é o risco desse segmento, desalavanca, elimina o risco financeiro, né, desse mercado e depois realavanca pelo risco do ativo que a gente está avaliando, tá, pessoal? Então, quando a gente, nas futuras aulas, na próxima semana teremos uma nova aula, vamos ver qual aula que nós vamos trazer aqui. Então veja, quando a gente falar em taxa de desconto, pronto, vocês já sabem aí como determinar uma taxa de desconto, tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço mais uma vez para vocês curtam o canal, compartilhem aí com seus colegas, né? Se inscrevam aí para não ficar de fora das próximas aulas. São conteúdos valiosos, né? De graça para vocês, pessoal, para que e as oportunidades são infinitas. Vocês viram aí, não só normas contábeis como CVM e tudo mais. E é um mercado muito carente, pessoal, é um mercado muito carente, né? Então você aí que é dono de um escritório de contabilidade, ou você que está se posicionado dentro de uma grande empresa ou média empresa e quer aprender a fazer uma avaliação, né, de um ativo ou realizar um teste de impairment ou de uma empresa, né, é aqui no canal, no Educa Valuation, que você realmente vai aprender como funciona na prática e a gente vai disponibilizar, pessoal, todo o conteúdo aqui da nossa aula, tá bom? Basta vocês deixarem um comentário, deixar o e-mail de vocês, que eu encaminho essa planilha com as fórmulas para que vocês consigam, né, utilizar aí e aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? E lembrando que a Asset Valuation, ela é uma consultoria, né, parceira dos contadores, né? Então você que tem o seu cliente que está necessitando de um laudo de avaliação, entre em contato com a gente vai te ajudar, vamos ser parceiros e vamos construir junto para que você consiga aí, né, atender essa demanda do seu cliente e o seu cliente ficar mais satisfeito com o trabalho de vocês, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um ótimo 2024 para todos vocês. Não esqueçam de curtir aí, compartilhar com seus amigos aí, né, colegas de trabalhos ou outros profissionais, tá bom? Um grande abraço.